Olá, meus amigos do canal Apocalipse Oficial, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Que Deus abençoe ricamente a sua vida, a sua família, que você esteja gozando das bênçãos do Senhor no momento em que estiver assistindo esse vídeo. Lembro mais uma vez que você pode baixar o conteúdo desse livro ou ouvi-lo lá no site O Mundo Adventista. E lembro que nós estamos fazendo uma série sobre esse livro, já estamos no vídeo 35 hoje, então você pode rever aí na playlist do canal e também ver outros assuntos de seu interesse, assuntos relativos à profecia e ao tempo em que estamos vivendo. Vamos ao vídeo de hoje então? Diz assim: Ameaça à Consciência é o título desse tremendo capítulo que iremos olhar nesse momento. E Apocalipse capítulo 13 e o verso 3 será então objeto da nossa meditação, e ele diz o seguinte: Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas esta ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. No início desse vídeo, eu devo dizer para você que esse capítulo que estudaremos, na verdade faremos apenas um resumo, ele é um capítulo bastante duro e até difícil de falar sobre ele, nos dias em que nós estamos vivendo, porque ele pode causar uma falsa compreensão em alguns, e eu já vou explicar para você por quê. Quando nós falamos, e nós, eu digo adventistas, né, de forma geral, falamos contra Roma, contra o papado, quando nós estamos falando dessa forma, não estamos falando de forma alguma contra os nossos irmãos católicos, que são tementes a Deus, cristãos, que também estão buscando a mesma coisa que nós, ou seja, encontrar o caminho da salvação. Então há que se fazer uma clara distinção entre doutrinas do papado, os erros do catolicismo e a fé e a sinceridade dos nossos irmãos católicos. Portanto, tudo o que diremos nesse vídeo refere-se a esse primeiro ponto: as doutrinas erradas, a falsa explicação das escrituras que o papado, o catolicismo, a Igreja Romana, ela dá em sua interpretação às escrituras sagradas. Dito isso, então, eu devo dizer para vocês que o romanismo hoje, então o papado, ele é olhado com bastante favor pelos protestantes. Os protestantes hoje não protestam mais nada, basicamente é isso. Por quê? Porque há uma crescente indiferença dos protestantes com relação às doutrinas que nos distinguem do catolicismo do romano. Isso, por isso que está havendo uma aproximação muito forte, muito intensa nesses últimos anos. Ellen White comenta sobre isso dizendo assim, na página 564: Visto como Roma assevera que a igreja nunca errou, nem segundo as escrituras errará jamais, como poderá ela renunciar aos princípios que lhe nortearam a conduta nas eras passadas? Roma, queridos, e quando eu falo Roma, de novo, estou me referindo ao papado, a estrutura hierárquica do papado, ela diz que ela nunca errou e nunca vai errar. Então, se ela nunca errou e nunca vai errar, a conclusão é óbvia: como ela vai renunciar aos princípios que já nortearam a sua conduta nas eras passadas? Não é possível. Ellen White continua dizendo uma forte declaração. Ela diz assim: removam-se as restrições ora impostas pelos governos seculares. Reintegre-se Roma ao poderio anterior, e de pronto ressurgirá a tirania e a perseguição. Você entendeu? Roma não faz o que fazia no passado, não é porque ela mudou, porque hoje ela é melhor, mais boazinha. Não é nada disso, é porque os governos seculares têm leis que removem que limitam as suas atuações. Agora ele vai te dizer assim, remova-se essas restrições, coloque Roma de novo num status de poder, e sabe o que vai acontecer? Vai de novo acontecer a perseguição e a tirania. É exatamente o texto que nós lemos. Lembre-se, o texto que nós lemos diz assim, que ela sofreu uma ferida de morte. Essa ferida de morte foi infligida pela França em 1798, quando destituiu Roma do seu poder político, o poder de indicar reis, remover reis e fazer toda a sua política. Esse poder foi retirado e ela sofreu ali um golpe de morte, uma ferida mortal. Mas a palavra do Senhor em Apocalipse 13
diz que haverá, e a profecia prevê isso, uma restauração desse poder papal no tempo do fim. E Apocalipse 13 descreve uma consequente perseguição. É muito estranho a gente pensar nisso hoje, eu sei. Porque hoje só se fala em tolerância, é a palavra de ordem, a palavra do dia é tolerância. Você tem que ser tolerante com todos. Tolerante com classes minoritárias, não pode fazer segregação racial, você tem que ser tolerante com a religião de todos. E tudo isso está certo, temos que ser tolerantes, somos cristãos. Deus nos deu a liberdade, mas Roma odeia a liberdade. A palavra de ordem hoje é tolerância, mas Roma só é tolerante onde ela é impotente, onde ela não pode agir, ela dá um passo para trás e tenta fazer a sua política de adaptação, sua política ali de aproximação com os governos seculares. Agora, quando ela conseguir de novo esse poder, pode ter certeza que a tirania, a perseguição, novamente terão parte nesse mundo. Veja o que é dito, uma declaração do Papa Pio IX, que ela é descrita no livro O Grande Conflito, na página 564. As doutrinas ou extravagância absurdas e errôneas em defesa da liberdade de consciência são erro dos mais perniciosos, uma peste que dentre todas as outras mais deve ser temida no Estado. Percebam? É isso que o papado pensa da liberdade de consciência. Ela pensa que isso é um erro pernicioso, uma peste. Quem disse isso foi o Papa Pio XI. Fala, não, mas hoje o papado não pensa mais assim, pensa assim. Pensa por quê? Porque ele não muda. Se ele não muda, ele diz que ele nunca errou, ele nunca vai admitir que o Papa Pio IX errou. Ele vai falar, não, o Papa estava certo. Se ele estava certo, não mudou. Ellen White continua dizendo que existia uma notável semelhança entre a igreja de Roma e a igreja judaica ao tempo do primeiro advento de Cristo, Assim como os judeus professavam reverenciar a lei, pretendem os romanistas reverenciar a cruz. Exaltam o símbolo dos sofrimentos de Cristo, enquanto no viver negam a quem ele representa. Exatamente o que acontecia na época do judaísmo acontece nos dias atuais. Os judeus exaltavam a lei, mas não viviam conforme a lei. Os romanistas exaltam a cruz, mas não vivem segundo os ditames daquele que foi crucificado na cruz, aquele que deveriam representar. Dessa forma, Roma exalta os símbolos, os seus símbolos e o seu método de salvação próprio. Que o método de salvação católico, você sabe que é basicamente a igreja. Você tem que estar na igreja, você tem que ir à igreja para que receba a salvação. Quando as escrituras, e foi isso que o protestantismo quebrou, rompeu. A salvação é unicamente pela graça. Nos apropriamos dela por intermédio da fé. Ellen White diz que todos os princípios formulados pelo papado em épocas passadas existem ainda hoje. As doutrinas inventadas nas tenebrosas eras ainda são mantidas. Ninguém se deve iludir. O papado que os protestantes hoje se acham tão prontos para honrar é o mesmo que governou o mundo nos dias da Reforma. Os mesmos princípios formulados no passado, queridos, existem hoje. E, de novo, estamos fazendo uma distinção aqui, não estamos falando dos irmãos católicos. Mas a doutrina, a hierarquia, os princípios defendidos pelo papado são os mesmos lá da Idade Média. Ela continua dizendo que houve uma mudança, mas esta não se verificou no papado. O catolicismo, na verdade, em muito se assemelha ao protestantismo que hoje existe, pois o protestantismo moderno muito se distancia daquele dos dias da Reforma. Perceba que declaração forte. A gente olha hoje e fala, não, agora parece que o catolicismo ele está bem mais ameno, está bem mais, vamos dizer assim, legal com os protestantes. Não, a mudança aconteceu não no catolicismo. A mudança aconteceu nos protestantes. Porque os protestantes modernos, eles se distanciam daquilo que os seus pais, os fundadores da igreja, lá Lutero, Wycliffe, John Hus, que nós já estudamos em todos esses vídeos, aquilo que eles defendiam, hoje os protestantes não defendem mais. Por isso que Roma parece com os protestantes, porque os protestantes se parecem muito mais com Roma e não o inverso. Ela nos faz uma advertência tremenda. Presta bastante atenção, meus irmãos.
protestantes que possam assistir a esse vídeo porventura e que tem o domingo como dia de guarda, presta bastante atenção nisso aqui, olha. Convém lembrar, Roma jacta-se de que nunca muda. Os princípios de Gregório VII e Inocêncio III, que nós já falamos em outros vídeos sobre eles, ainda são os princípios da Igreja Católica Romana. E tivesse ela tão somente o poder, pô-los-ia em prática com tanto vigor agora como nos séculos passados. Presta bastante atenção nessa última frase que eu quero sublinhar para vocês. Pouco sabem os protestantes do que estão fazendo ao se proporem aceitar o auxílio de Roma na obra de exaltação do domingo. Sabe o que os protestantes estão fazendo? Auxiliando Roma nessa obra de exaltação do domingo? Restituindo o poder papal. Você entendeu isso aqui? Eu vou repetir. Os protestantes, ao exaltarem o domingo, trabalhando junto com Roma, estão restituindo o poder papal. E sabe o que vai acontecer quando for restituído o poder papal? A perseguição será reiniciada, assim como prevê a profecia de Apocalipse 13. Dá para entender? Você percebe como Satanás trabalhou nas entrelinhas? Como Satanás trabalha nas entrelinhas? Para enganar, para iludir, exatamente para que não perceba efetivamente aonde ele quer chegar? E aí, meus queridos, ele vem como uma serpente e morde o nosso calcanhar, joga o seu veneno de iniquidade e nós estaremos paralisados diante de tamanha demonstração de poder que veremos nesses dias finais. Basicamente, Roma consegue iludir todas as classes da humanidade de duas formas bastante interessantes, e com isso é o último texto que eu quero ler para vocês. Página 572, ela diz assim: ela, falando de Roma, está preparada para as duas classes da humanidade, abrangendo o mundo quase todo. Os que desejam salvar-se pelos próprios méritos e os que desejam ser salvos em seus pecados. Eis aqui o segredo do seu poder. Entenderam? Qual é o segredo, então, de Roma? Iludir o mundo de duas formas. Primeiro, aqueles que desejam se salvar pelos seus próprios méritos. Então tem as peregrinações, tem os santos, tem a intercessão de Maria, e tem tudo aquilo que a pessoa pode fazer, pagar as suas penitências, em eras passadas até pagar as indulgências, e hoje não é muito diferente. Hoje não é muito diferente. Ela engana essa classe e engana uma outra classe. Aqueles que desejam ser salvos em seus pecados, dizendo o seguinte: olha, basicamente todo mundo vai para o céu. Se você não for para o céu, você vai para o purgatório, fica um tempinho ali pagando seus pecados, depois você vai para o céu. Então é um engano muito grande, e a Bíblia, queridos, é muito clara em nos dizer que não é possível nem uma coisa nem outra, nem nos salvar pelos nossos próprios méritos e nem ser salvo em nossos pecados. Temos sim que aceitar a graça salvadora de Cristo. Ao mesmo tempo, temos que abandonar os nossos pecados. Não podemos ir para o céu cometendo os mesmos pecados. Não dá para ir para o céu vivendo uma vida de promiscuidade, de iniquidade, de pisar na lei de Deus, quando a lei de Deus diz isso e a gente faz aquilo, quando a lei de Deus diz é sábado e eu guardo o domingo abertamente, conscientemente. Não dá para ir para o céu desse jeito. Isso é um erro. Por outro lado, eu não consigo me salvar pelos meus próprios méritos. Temos que aceitar a graça salvadora de Cristo. Por isso o equilíbrio verdadeiro, o equilíbrio do protestantismo verdadeiro. O protestantismo verdadeiro entende e aceita a graça salvadora de Cristo e procura, por essa mesma graça e poder do Espírito Santo, adequar a sua vida aos ensinos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que ao você se encontrar com esse vídeo, essa mensagem possa impactar o seu coração e você possa entender o real significado da salvação em Cristo Jesus e não dar ouvidos às doutrinas de demônios que têm sido pregadas nos púlpitos atuais, mostrando que a lei de Deus foi abolida. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo. Fica com Deus e um forte abraço. Até lá.